Então, vamos começar falando sobre consistência dimensional. Agora que a gente já viu unidades, já vimos dimensão e já vimos grandeza, já vimos as conversões de unidades, agora a gente vai entender o que significa essa consistência dimensional. Essa consistência dimensional, ela vem nos ajudar a sanar uma grande, um grande número de informações que existem durante o curso, que vão ser importantes para vocês conseguirem sanar essas dúvidas. Por exemplo, esse termo consistência dimensional, ele é muito aplicado para equações. Então, vocês vão ver que vão estar trabalhando com equações o tempo todo. Todas as disciplinas específicas do curso, a gente vai estar sempre trabalhando com equações. E essas equações, elas precisam ter uma consistência dimensional, ou seja, a dimensão do primeiro termo tem que ser igual à dimensão do segundo termo, ou até do terceiro e do quarto termo. Mas é necessário que, num processo de igualdade, no processo matemático de igualdade, esse primeiro termo com esse segundo termo, eles precisam ter a mesma dimensão. É isso que caracteriza ser consistente dimensionalmente. Então, ele precisa ter essas dimensões, ou a gente pode até extrapolar um pouco e dizer que as unidades do primeiro termo precisam ser iguais às unidades do segundo termo. Então, a consistência dimensional é um princípio básico, existe que equações têm de ser dimensionalmente consistentes. O que o princípio significa é que cada termo em uma equação tem de ter as mesmas dimensões e unidades resultantes que cada outro termo para o qual ele for adicionado ou subtraído, ou igualado. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tenho, por exemplo, uma equação. Força é igual a massa vezes a aceleração. Estou dizendo que a unidade desse primeiro termo aqui, ele precisa ser igual ao desse segundo termo. Ou seja, a dimensão desse primeiro termo, que é força, ele precisa ser igual a esse segundo termo. Tudo bem? Então, é isso que garante que uma equação tenha consistência dimensional. Então, quando a gente pega essas equações mais tradicionais, força igual massa vezes aceleração, a gente já consegue entender que a dimensão da força é igual à dimensão do termo massa vezes aceleração. Mas a gente pega umas equações mais lá para frente, umas equações empíricas, principalmente nas disciplinas de fenômenos de transporte. A gente pega algumas equações que a gente não tem muita familiaridade, a gente provavelmente nunca nem viu essa equação. A primeira coisa que a gente precisa ver quando a gente pega uma equação dessa é ver se realmente ela tem uma consistência dimensional, ou seja, se a dimensão do primeiro termo é igual à dimensão do segundo termo, porque às vezes está faltando alguns dados ou está faltando alguma informação e a gente adota aquela equação como consistente dimensionalmente e tenta resolver o exercício com aquela equação e não consegue chegar no resultado que a gente deseja. E, por incrível que pareça, provavelmente é um problema dessa consistência dimensional. Então, é uma coisa bem simples que a gente está vendo aqui no primeiro período e que isso vai carregando por todas as disciplinas. Então, é importante que sempre vocês pegarem uma equação que vocês não conheçam e vocês façam essa análise de consistência dimensional. Então, voltando ao termo dimensão,
A gente já tinha falado que massa, nós vamos caracterizá-la pela letra M, dimensão M, o comprimento é a dimensão L, o tempo é a dimensão T minúsculo, e a temperatura é a dimensão T maiúsculo. E aí vamos pegar um exemplo. Qual é a dimensão de força? Então, a gente sabe que da lei de Newton, que força é massa vezes aceleração. E que massa vamos converter ela para unidade, talvez fique mais fácil por enquanto. Então, a força a unidade de massa no sistema internacional é quilograma. No sistema internacional, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Se a gente substituir quilograma, é unidade de massa. Portanto, a sua dimensão é a letra M. Tá? Então, é massa, quilograma. Metro é a unidade da dimensão, comprimento. Então, a gente coloca L aqui. E, por fim, segundo ao quadrado é a unidade do quê? É unidade de tempo. Então, aqui a gente coloca tempo ao quadrado. Qual é a diferença de usar em termos de unidades e em termos de dimensão? A diferença é que essa equação aqui, ela só vale para o sistema internacional. Se eu estiver trabalhando no sistema inglês, sistema americano, essa equação, ela não vale. Por quê? Porque as unidades são outras. Já quando a gente está trabalhando com a dimensão, no caso, nós estamos falando aqui de m, l sobre t ao quadrado, essa equação de dimensão, ela não depende do sistema que você está utilizando, de unidade. Qualquer sistema de unidades vai mostrar que força é uma relação entre massa, comprimento e tempo ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui que é de grande importância a gente trabalhar sempre com a dimensão, porque trabalhando com a dimensão, a gente garante, a gente não precisa escolher um sistema de unidades para estar trabalhando. Aqui, independente de qual for, ele vai ser sempre, em qualquer lugar do mundo, essa relação que, que tem entre uma relação direta entre massa e o comprimento, e uma relação inversa ao tempo ao quadrado, só existe para força. Não tem nenhuma outra grandeza que esteja relacionada dessa forma aqui no sistema internacional, sistema inglês. Então, qualquer um dos sistemas que a gente estiver utilizando, essa daqui vai ser a relação. Então, por isso que vamos trabalhar com as dimensões. E aí, como a gente sabe de onde vem essas dimensões? Então, essas dimensões, vocês têm aquela tabela de conversão de unidades, onde na parte de cima, talvez vocês não devam ter prestado muita atenção, porque a gente acabou não precisando utilizar ainda, mas que lá tem dimensões e unidades. E aí ele tem a quantidade física, que é a nossa grandeza, e aí nas dimensões tem a base massa e base força. Por que base massa e base força? Porque, por exemplo, quando a gente pega a unidade de força, a gente pode deixar tudo em termos de massa, ou a gente pode deixar em termos de força. E aí, todas as grandezas que estiverem relacionando força, nós podemos deixá-la como força ou como base massa. Então, a gente pega, por exemplo, aqui, pressão. Pressão é uma relação, a gente consegue uma relação entre força, que é isso daqui, ó, força e uma área, ou em relação a uma base massa, que a base é massa dividido por comprimento e tempo ao quadrado. Então, são dessas duas maneiras que a gente pode estar representando as dimensões, em base massa ou base força. Sabendo disso, então, de parte dessa tabela aqui, vocês podem resolver esses exercícios, esses problemas de consistência dimensional.
Então, vamos pegar um primeiro problema aqui, que é um problema de pressão. Então, nós temos duas formas de calcular a pressão. Nós podemos calcular a pressão por ρgh, ou a gente pode calcular força por área. É aquilo que eu estava falando. Nós temos duas formas de calcular força, e aqui nós vamos ter esse termo aqui, nós vamos ter em base, e aí eu dizia aqui que é base massa, e aqui, uma outra forma de calcular pressão, em base força. Tá? Ou eu uso em base massa, a massa está aqui dentro da densidade, ou eu uso em base força, que é essa força aqui. E aí ele pergunta, essas duas equações possuem consistência dimensional? Como que a gente faz, como que a gente resolve analisa essa consistência dimensional? Então, vamos pegar aqui. Nós temos que pressão é igual a OGH. O que eu falei? Eu falei que, como a gente faz essa análise? Então, a gente analisa da seguinte forma. A dimensão do primeiro termo, ele precisa ser igual à dimensão do segundo termo. Onde está o nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é esse daqui, ó. É a pressão. Aonde está o nosso segundo termo? Tá essa outra parte aqui, ó. Então, são essas duas dimensões que a gente precisa verificar. Então, qual é a dimensão de pressão? Então, vamos pegar aqui a nossa tabela e vamos ver. Qual é a dimensão de pressão? Quando a gente vem aqui, ó, pressão, nós temos tanto em base massa quanto em base força. Como a gente está fazendo ρgh, não tem força aqui. O que a gente tem aqui no ρ é a massa. Então, nós vamos trabalhar aqui com base massa. Então, a gente vem em base massa para pressão e vê aqui a dimensão de pressão é M sobre L, e aqui é um θ, que é o Qzinho, tá? Alguns autores adotam esse θ como tempo. Então, vamos colocar aqui. Qual que é o primeiro, como que a gente vai colocar o primeiro termo aqui? Vai ficar assim, ó. Então, aqui vai ficar M sobre L vezes Tzinho ao quadrado. Então, vai ficar M sobre L Tzinho ao quadrado. Isso vai ser igual a ρgh. Qual é a dimensão de ρ? Ρ é densidade. Quando a gente vem aqui em densidade, ó, vamos ver se aqui tem densidade. Não tem densidade aqui, mas qual é a dimensão de densidade? A dimensão de densidade é massa sobre L ao cubo, tá? É unidade de massa sobre volume. G é o quê? Aceleração da gravidade. Qual é a dimensão de aceleração da gravidade? A gente vem aqui, aceleração. Qual é a dimensão? L sobre T ao quadrado. Então, é L sobre T ao quadrado. E H? H é altura. Altura, qual é a dimensão de altura? Altura é comprimento. Então, L. A gente vai substituir por L. Aqui, M sobre L T ao quadrado, que é igual. Agora, aqui, nós vamos fazer, aplicar algumas simplificações. M, não tem nada aqui, eu coloco M. L vezes L, L ao quadrado. L ao quadrado dividido por L ao cubo. Então, vai ficar L, e sobrou um L embaixo. Dividido por, sobrou L embaixo, e ao quadrado. Portanto,
aqui nós temos uma consistência dimensional, ou seja, essa equação, ela tem consistência dimensional. Vamos para outra equação. Qual é a outra equação? A outra equação a gente tem que peso é igual a força, desculpa, pressão é força por área, tá? Pressão é força por área. De novo, vamos lá na nossa tabela, e agora, essa equação está relacionando força, ela não está relacionando massa. Se ela não está relacionando massa, ela é em base força. Então, a gente vem aqui nessa tabela, vê pressão, e vê qual é a dimensão em base força. É F sobre L ao quadrado. Então, aqui, a gente coloca F, que é a base de força, que é a dimensão para força, sobre L ao quadrado. F, a unidade, a dimensão, desculpa, a dimensão de força na base de força é força mesmo. E aceleração, ou desculpa, aqui não é aceleração, que é a área. Qual é a dimensão de área? A gente vem aqui e vê que a dimensão de área é L ao quadrado. Então, aqui vai ficar sendo L ao quadrado. Então, F sobre L ao quadrado igual a F sobre L ao quadrado. Então, aqui nós temos a comprovação de que tanto essa equação para cálculo de pressão, força por área, quanto pressão igual a ρgh, elas apresentam uma consistência dimensional. Então, é dessa forma que a gente analisa a consistência dimensional. Compara esse primeiro termo com o segundo termo. Então, dando sequência, já que a gente está falando de consistência dimensional, então, qual é a dimensão do número de Reynolds, dado pela equação abaixo? Então, vocês já fizeram, quem já fez esse exercício lá na avaliação somativa, viu que a gente tem um número de Reynolds que a gente foi dado lá para a gente fazer as substituições na unidade adequada. Mas aqui eu quero saber o seguinte: qual é a dimensão? Eu não sei qual é a dimensão. Então, no caso anterior, eu sabia qual era a dimensão de pressão, e aí eu comparava com o segundo termo que eu também sabia. O que acontece agora? Eu não sei qual é a dimensão de Reynolds. Então, não tem como eu fazer essa comparação. Só que eu consigo saber qual é o número, a dimensão de Reynolds, se eu souber a dimensão desse segundo termo. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, aqui, pode fazer o seguinte. Reynolds é igual a ρ d sobre I. Vamos ver quais são as dimensões desses termos, dessas variáveis do segundo termo. Rho, a gente já viu que Rho é uma relação entre massa e volume. Então, massa e volume. Velocidade. Velocidade a gente sabe que é uma relação entre comprimento e tempo. Sabemos que o diâmetro é uma relação na verdade não é uma relação nenhuma, a dimensão dela é L, comprimento, dividido pela viscosidade. Qual é a dimensão de viscosidade? Então, normalmente a gente não lembra assim de cabeça algumas dessas variáveis. Então, a gente vai lá na tabela e aí procura aqui, viscosidade. É o último aqui, ó. E aí, a viscosidade aqui no último é base massa ou base força? Então, a gente está trabalhando com base massa, ó. Então, a gente está usando o M, então é base massa. Então, se a gente está trabalhando com base massa, qual é a relação? Qual é a dimensão de viscosidade? É M dividido por L vezes T. Então, aqui, vamos colocar que é M dividido por L vezes T. Então, aqui nós estamos descobrindo qual é a dimensão do número de Reynolds. Agora vamos fazer as simplificações. Esse M
dividido por esse M, a gente simplifica. L vezes L, L ao quadrado, dividido por L ao cubo, sobra esse L aqui. Tempo dividido por tempo, simplifica. Esse L dividido por esse L, também simplifica. Portanto, número de Reynolds deu aqui como unidade número 1. O que significa isso? Significa que o número de Reynolds, ele é chamado de um número adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Então, sempre que for apresentado um número para a gente, uma equação, e disser que é adimensional, significa que todas essas relações das dimensões se cancelam e o número fica sendo igual a 1. Então, vocês vão ver bastante que o número de Fourier é um número adimensional, o número de Prandtl é um número adimensional, número... Tem vários números dentro, principalmente de fenômenos de transporte, em que a gente tem esses números aqui, que eles são números adimensionais, tá bom? Então, lembrem disso. Se falarem o número é adimensional, significa que a dimensão dele é 1, ou seja, todas as variáveis dentro dessa relação que existe aqui do segundo termo, sempre eles vão se simplificar de tal forma que o resultado final vai dar. Na verdade, Guilherme, π não é adimensional. Por quê? Porque π, como que a gente calcula o valor de π? Realmente, π dá para considerar adimensional porque π é uma relação entre o diâmetro e comprimento, né? Comprimento do círculo. Então, π é um número adimensional, sim, tá? Vou pegar um outro exemplo. A seguinte equação é proposta para calcular a queda de pressão ao longo do comprimento de um tubo devido ao escoamento através do tubo. Determine a consistência dimensional dessa equação. Então, aqui nós vamos analisar se há uma consistência dimensional nessa equação. Só lembrando que isso daqui é uma equação utilizada em mecânica dos fluidos, onde se calcula qual é a queda de pressão, a diferença de pressão entre dois pontos, devido a fator de atrito, velocidade de escoamento, diâmetro e comprimento do tubo. Então, como que vai ficar? Vamos pegar essa equação. Então, nós vamos analisar essa equação. Vai ficar ΔP é igual a meio de V ao quadrado, L sobre D, que multiplica F. E aí ele dá mais algumas informações para a gente. Ele fala que V é a velocidade média do fluido escoando através do tubo, D é o diâmetro do tubo, e F, ele fala que é um fator adimensional, ou seja, qual é a dimensão de F? É 1. Se a dimensão de F é 1, ela não tem dimensão e, consequentemente, ela não tem unidade. Portanto, a gente sabe que aqui não tem unidade ou dimensão. Vamos voltar à nossa tabela. A tabela vai estar sempre ajudando a gente. Então, qual é a dimensão de pressão? Então, primeiro, já que a gente vai determinar se tem consistência, de novo, nós vamos analisar o primeiro termo, nós vamos analisar a dimensão do primeiro termo e vamos comparar com esse segundo termo. E vamos ver se ele apresenta a mesma dimensão. Então, qual é a dimensão de ΔP? Primeiro, isso é base força ou é base massa? Então,
vamos adotar como base massa, porque não tem força e não tem massa aqui. Então, vamos pegar massa aqui, que a gente chega no mesmo resultado. Então, quando a gente pega ΔP, então a gente pega a pressão, a base dela, ou a dimensão dela em base massa é M sobre L T ao quadrado. Então, aqui é o quê? É massa sobre L vezes T ao quadrado. Massa, comprimento e tempo ao quadrado. Isso é igual a meio, é uma constante, então ela não tem unidade. Qual a unidade de velocidade? A unidade de velocidade é, ou a dimensão de velocidade, a gente vem aqui, ó, e vê aqui, velocidade, será que a gente não tem velocidade aqui? A gente não tem velocidade. Mas a gente sabe que velocidade é uma relação entre comprimento e tempo. Vezes L. L é comprimento. D, que é o diâmetro, é comprimento também. Então, a dimensão do diâmetro é comprimento. E F é a dimensional. Então, aqui é 1. Então, vai ficar M sobre L T ao quadrado. Aqui também está elevado ao quadrado essa velocidade. Então, a gente precisa elevar ao quadrado aqui também. Tudo bem? Oh, desculpa. O elevado ao quadrado é esse termo aqui. Esse termo aqui não está elevado a nada. Vamos às simplificações. Esse L simplifica com esse L. O que sobrou agora? Sobrou L ao quadrado dividido por tempo ao quadrado. E agora? O que aconteceu? Podemos fazer alguma simplificação a mais? Não. Então, chegamos nessa equação aqui, ó. Tá? Chegamos nessa equação. Essa equação é consistente? Não. Essa equação, ela não tem consistência. Por quê? Porque a dimensão do primeiro termo é diferente da equação do segundo termo. Então, e aí? O que a gente conclui? A gente conclui que a gente não pode utilizar essa equação para representar a variação de pressão. Ah, mas eu não acabei de falar aqui. É, essa equação era utilizada, não, ela é utilizada lá em mecânica dos fluidos para determinar uma variação de pressão, sabendo a velocidade, o comprimento do tubo, o diâmetro do tubo e o fator do atrito da tubulação? Foi. Só que por isso que é importante a gente entender consistência dimensional, porque está faltando alguma coisa aqui nessa equação. Então, essa equação, ela não está completa. A gente consegue perceber que está faltando alguma coisa que relaciona a massa. Ó. Então, alguma coisa aqui relaciona a massa que vai interferir na minha variação de pressão ao longo do tubo. Então, depois com mais experiência, vocês vão perceber que o que está faltando aqui, na verdade, talvez na hora de digitação, talvez tenha errado, o que está faltando aqui, ó, em ΔP, é meio V ao quadrado, L sobre D, vezes o fator de atrito, vezes a massa específica. Então, é a massa específica que está faltando aqui. Então, se a gente fizer os mesmos cálculos aqui, ó, a gente já chegou aqui. Toda essa primeira parte aqui é L ao quadrado sobre T ao quadrado. Vamos complementar com o ρ, que a gente sabe que a dimensão de ρ é M sobre L ao cubo. Fazendo as devidas simplificações, aqui vai simplificar L ao quadrado com o cubo aqui, vai sobrar um L só. Então, como que vai ficar a nossa equação? A dimensão desse segundo termo vai ficar sendo M sobre L vezes T ao quadrado, que é igual a esse primeiro termo, que é igual a M sobre L T ao quadrado. Portanto, a gente detectou, através dessa análise de consistência dimensional, que essa equação ela estava com problema.
ela tinha algum problema nessa equação que não permitia a gente chegar, a gente utilizá-la para cálculo de variação de pressão. Por quê? Porque ela não apresentava uma consistência dimensional. Tinha algum problema na equação que justificava a não utilização dela. E aí, através de uma experiência que se tem, percebeu que eu precisava de ter uma massa aqui, ó. Então, provavelmente essa massa vem da massa específica, ou seja, para variação de pressão, a densidade também é importante. Então, vamos pensar, eu tenho uma tubulação e está escoando água lá dentro. Então, a variação de pressão de ar, se for água, ou se for um óleo viscoso, um óleo com uma densidade alta, isso vai influenciar nessa variação de pressão? Então, com certeza ela vai estar influenciando. E é por isso que ficou faltando. Então, esse termo ficou faltando. Então, é importante detectar esse tipo de problema. É isso mesmo, Fabrício. Se fosse necessário utilizar a equação adequada é essa segunda equação aqui, ó. Mas você só iria saber que era essa segunda equação que você iria utilizar porque você fez uma análise, você fez uma análise da consistência dimensional dessa primeira equação e viu que não poderia usar. Tudo bem? Então, realmente, se você for precisar utilizar a equação que calcula a diferença de pressão em uma tubulação, você não pode usar essa equação, porque ela não tem consistência dimensional. No momento, não tem problema vocês... mas então qual é a equação? Tá? Então, no momento, não é o caso. O importante é só vocês saberem fazer essa análise de consistência dimensional. Isso é o que importa agora. Não determinar qual é a equação correta. Tudo bem? Então, aqui... E aí, é isso que vocês vão fazer na maioria das vezes. Vocês vão analisar a equação e ver se tem consistência dimensional ou não. Se tem, pode usar a equação. Se não tiver, aí vai precisar fazer uma busca de quais variáveis estão faltando nessa equação. Agora vamos para um outro exercício. Um exercício que vai mexer um pouco com esse conhecimento, com essa experiência que vocês estão adquirindo a respeito de dimensão. Então, a gente tem uma equação, abaixo representa o comportamento de um gás, e é chamada de equação de Van der Waals. Considere as unidades ao lado da equação. Qual será a unidade de E? Tá? Então, vamos entender essa equação. Até hoje, vocês, pelo menos a maioria, conhece, a única equação que conhece para gás, qual era? PV igual a nRT. Então, essa equação, ela é válida somente para gás ideal. Então, quando eu considero um gás ideal, eu posso utilizar essa equação. Mas, como no mundo nada é ideal, então a gente precisa encontrar uma equação que represente o comportamento do gás. Então, aqui é uma das equações que pode estar representando o comportamento de um gás. Então, essa daqui é a pressão, volume, a constante dos gases e a temperatura. Tudo bem? Então, essa é uma equação que representa o comportamento de um gás real. O que nós precisamos fazer aqui? Vamos analisar, através da consistência, sabendo desse conhecimento agora de consistência dimensional, vamos verificar qual é a unidade aqui desse valor aqui, ó, do E. Como que a gente pode fazer isso? Então, vamos pegar essa equação. Deixa eu copiar essa equação. P, aqui a equação é... Opa, a equação é P mais Azinho sobre V ao quadrado, que multiplica quem? Que multiplica V menos B, que é igual a RT. Então, a gente sabe que P é igual a pressão, a gente sabe que V
é igual a volume. Sabemos que T é temperatura. E aí ele quer saber qual é a unidade de E. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa, consequentemente, saber qual é a unidade de A e a gente precisa saber qual é a unidade de T. Tá certo? Como que a gente vai determinar qual é a unidade de R se a gente não sabe qual é a unidade de A e nem a unidade de B? E aí eu estou dizendo para vocês o quê? Que a consistência dimensional é a dimensão desse primeiro termo tem que ser igual à dimensão desse segundo termo. Então, vamos tentar identificar quais são as unidades, ou a gente pode até determinar qual é a dimensão, tá? Vamos começar aqui pelo que eu considero que é o mais fácil. O mais fácil é esse segundo aqui, ó. Qual é a dimensão de B? Então, mas antes de a gente começar, vamos fazer o seguinte. Qual é a dimensão de pressão, tá? Vamos voltar lá na nossa tabela. Então, qual é a pressão? Qual é a dimensão de pressão? Então, a gente tem pressão, vamos pegar tudo em base massa. Então, é M sobre L vezes ao quadrado. Então, é M sobre L vezes T ao quadrado. Volume. Qual é a dimensão de volume? Então, comprimento ao cubo. E temperatura? Temperatura, a dimensão dele é T. Então, vamos descobrir qual é a dimensão de R, a dimensão de A e a dimensão de B. Por quê? Porque se a gente determinar a dimensão de R, depois a gente encontra as unidades em qualquer sistema que a gente quiser, tá? Não tem problema. A gente pode encontrar no sistema internacional, no sistema americano, em qualquer um dos sistemas. Então, vamos começar. Como que a gente sabe qual é a dimensão de B aqui, ó? Nesse termo aqui. Então, eu vou pegar esse termo. Qual é a dimensão de B? Alguém chuta alguma dimensão? L ao cubo? Leonardo, Guilherme, L ao cubo. Por que é L ao cubo? É L ao cubo porque eu sei que a dimensão de V, que é volume, é L ao cubo. Então, nesse termo aqui, eu só posso tirar o quê? Esse termo, como resultado, eu só posso ter unidade se for L ao cubo. Porque vamos pensar na seguinte hipótese. É, eu vou diminuir volume de alguma coisa. Essa alguma coisa, só pode ser o quê? Ela só pode ser volume. Eu não posso diminuir volume de pressão. Eu não posso diminuir, subtrair volume de massa. Eu não posso subtrair volume de força. Eu só posso tirar volume de volume. Portanto, o B aqui, ó, a dimensão dele, a gente já descobre direto. A gente sabe que a dimensão... Então, deixa eu escrever aqui. Então, eu vou colocar aqui a dimensão de V é igual à dimensão de Bzinho. Então, a gente sabe que a dimensão de V é L ao cubo, então a dimensão de B é o quê? É L ao cubo também. Então, a gente sabe que esse termo aqui, ó, qual é a dimensão dele? L ao cubo. Aqui a gente também consegue tirar, a gente já consegue tirar a dimensão de T. Como é temperatura, e não tem nenhuma constante, não tem nada relacionado, a gente já consegue tirar direto que temperatura, qual é a dimensão dela? Então, T maiúsculo. Então, aqui é T. E agora a gente precisa determinar qual é a dimensão de todo esse termo. Qual é a dimensão de P mais A sobre V ao quadrado? Alguém chuta? É o mesmo princípio que esse daqui, ó. Se todo esse termo aqui, eu só posso tirar volume de volume, então a dimensão desse conjunto V menos B só pode ser volume. Aqui é a mesma coisa.
Se eu tenho pressão, então eu estou fazendo pressão mais A sobre V ao quadrado, esse A mais V ao quadrado só pode ser o quê? Pressão. Portanto, esse termo todo aqui, qual é a grandeza dele? É pressão. Então, qual é a dimensão de pressão? A dimensão de pressão, vamos usar aqui sistema base-massa, é M sobre L Tzinho ao quadrado. Então, a gente já sabe que todo esse termo aqui, ó, todo esse termo, a gente já sabe que a dimensão dele é M sobre L Tzinho ao quadrado. Então, aqui a gente já consegue determinar qual é o valor da dimensão de R. Por quê? Porque agora é só isolar. Então, aqui a gente resolve como a gente resolve matematicamente. Qual é a dimensão desse termo aqui? M sobre L vezes T ao quadrado, que multiplica. Esse segundo termo, qual é a dimensão dele? L ao cubo. L ao cubo é igual a R vezes T, que é a dimensão de temperatura. Vamos isolar aqui e vamos simplificar. L ao cubo dividido por L ao quadrado. Então, como ficou R? R é M vezes L ao quadrado sobre T vezes Tzinho ao quadrado. Então, essa daqui, ó, é a dimensão de quem? De R. E aí a gente pode agora substituir por qualquer unidade que vocês, qualquer sistema que vocês quiserem. Vamos pegar o sistema internacional. Como que ficaria aqui no sistema internacional? Massa do sistema internacional. Quilograma. L ao quadrado. Comprimento ao quadrado. Metro ao quadrado. Dividido por T, maiúsculo, é temperatura. Kelvin. Tempo ao quadrado. Segundo ao quadrado. Então, aqui uma forma de representar o R em base massa. Eu poderia também estar representando ele em base força. Eu já vou mostrar como a gente faz isso. Então, a gente conseguiu determinar a dimensão do B, conseguimos determinar a dimensão do R, que é ml ao quadrado dividido por t ao quadrado. E a dimensão de A? Qual é a dimensão de A agora? Então, de novo, vamos utilizar o mesmo princípio aqui, ó. Se V é volume e eu estou subtraindo desse V, eu sei que B tem que ter a dimensão de volume. E aqui, mesmo princípio. Então, se eu estou somando alguma coisa com pressão, só pode ser o quê? Só pode ser pressão. Aí, um ponto bem importante. Não é só o A que tem unidade de pressão. A dimensão de pressão, quem tem é A sobre V ao quadrado, que é igual à dimensão de pressão. Então, A sobre V ao quadrado tem a dimensão de pressão. Então, a gente isola o A, vai ficar igual. Qual é a dimensão de pressão? Vamos considerar em base massa, L T ao quadrado, vezes volume. Volume, qual é a dimensão de volume? É L ao cubo. Só que aqui está elevado ao quadrado. Então, vai ficar, né? A igual a M vezes L a sexta, dividido por L T ao quadrado. Simplifica, simplifica. Sobrou a quinta, vai ficar aqui a dimensão de a dimensão dessa variável A é N, L a quinta, dividido por T ao quadrado. Então, essa é a dimensão agora do termo aqui dessa variável A. Então, aqui vai ficar sendo M, L a quinta, dividido por T ao quadrado. Tudo bem? Tranquilos em relação a isso? Vamos só fazer
a mesma forma, só que em vez de encontrar em base massa, vamos encontrar em base força. Talvez vocês lembrem desse R mais com relação à base força. Esse R é aquela constante dos gases que vocês utilizavam lá na disciplina de termo em física. Então, como que a gente pode fazer? O mesmo princípio. A gente sabe que pressão, qual é a dimensão de pressão em base força? A dimensão de pressão em base força é força sobre L ao quadrado. Então, aqui, ó, é força sobre L ao quadrado. Tudo bem? Então, qual vai ser o valor de R? O valor de R vai ser igual a força sobre L ao quadrado vezes o volume dividido por quem? Eu faço a temperatura dividindo. Então, o R vai ser igual a, simplifico aqui, ó, vai ficar sendo F vezes L sobre temperatura. Então, aqui é a outra equação, ou a outra dimensão, só que agora em base força para R. E aí a gente pode substituir. Então, o que a gente pode substituir aqui? A gente pode substituir por F, é Newton, sistema internacional. L no sistema internacional é metro. E temperatura, a unidade é Kelvin. Então, é Newton vezes metro por Kelvin. Então, aqui, as duas dimensões de R, segundo essa equação, baseada em base massa, baseada em base força. Então, essas duas formas de a gente poder calcular o R, a dimensão de R. Então, aqui é o mesmo princípio, tá? A gente já está chegando no final da aula, mas aqui é o mesmo princípio. Então, é dado um valor, um medidor de orifício, que é usado para medir vazão e tubulação. Então, vou medir qual é a velocidade, a vazão dessa tubulação. Então, as vazões estão relacionadas com a queda de pressão por uma equação. E aí, a gente tem essa equação, no qual a velocidade é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a raiz quadrada de variação da pressão sobre a densidade do fluido. E ele pergunta qual é a unidade nesse sistema aqui. Então, de novo, para ter uma consistência dimensional, a dimensão desse primeiro termo precisa ser igual à dimensão do segundo termo. Então, para que isso aconteça, o que a gente precisa fazer nesse exemplo aqui? Então, a gente faz o seguinte. Então, a gente pega, eu vou fazer o velocidade, que ele chama aqui de U, é igual a C, que é uma constante de proporcionalidade, vezes raiz quadrada de variação de ΔP, sobre a massa específica. Como que a gente encontra a dimensão de C? Se eu estou considerando que essa equação é uma equação que apresenta consistência dimensional, eu vou isolar o C. Então, o C vai ser igual a U dividido por raiz quadrada de ΔP sobre Rho. O que a gente precisa fazer agora? Só substituir no lugar do U a dimensão da velocidade, a dimensão da pressão e a dimensão da densidade. Substituir aqui, e aí a gente vai encontrar o valor da dimensão de C. Então, só lembrando que, matematicamente, a gente pode escrever aqui, ó, que é U dividido por ΔP sobre Rho elevado a meio, que é a mesma coisa que U que multiplica ΔP sobre Rho elevado a menos meio. E aí é só substituir no lugar da velocidade a dimensão da velocidade, no lugar de ΔP a dimensão de ΔP e a densidade,
a dimensão de densidade. E aí vocês vão conseguir encontrar qual é o valor da dimensão de C. Vocês vão chegar no valor da dimensão. Tudo bem? Então, seria isso que teria para falar hoje a respeito de consistência dimensional. Deixa eu